passear com a família, curtir a vida com seu poçante. Mas espera aí. Tanque vazio? Preciso de um poço de combustível urgente. Mas abastecer de novo com esse preço? Preciso arrumar um meio de gastar menos. Que tal economizar mantendo a revisão em dia? É claro, no Grupo Salinho faço tudo com qualidade. Grupo Salinho, autopeças e centro automotivo. Lojas em Pouso Alegre e Itajubá. Você acredita que eu andei a cidade inteirinha e não encontro peças para o meu carro? A maior variedade de peças? Só o Celinho tem. Opa! Ô amigo, tô procurando peças com qualidade pro meu carro. Peça com qualidade? Só o Celinho tem. Mas e o preço? Melhor preço? Só o Celinho tem. Amigo, estou com um carro na oficina e o cliente está com pressa. Quem poderia me entregar uma peça o mais rápido possível? Entrega rápida? Só o Celinho tem. Moço, onde é que eu posso levar meu carro para fazer revisão? Manutenção no seu veículo? Só o Celinho tem. E onde que eu posso tomar um cafezinho enquanto isso? Uai, cafezinho tem lá no Celinho também. No Grupo Celinho você encontra tudo o que precisa para a manutenção do seu veículo. A maior variedade de peças automotivas com o menor preço da região. Estamos de volta, continuando aqui o programa Sul de Minas em Foco, e agora a gente vai falar de um tema que está chamando a atenção da população, e nesse nosso quadro de prestação de serviços, nosso direito do cidadão, hoje aqui com o doutor Amaury Ludovico dos Santos, advogado previdenciarista, professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas, reconhecido aí em toda a nossa região pelo trabalho dedicado que o doutor Amaury tem à advocacia, não só pouso-alegrense, mas de toda a nossa região do Sul de Minas. O doutor Amaury é um advogado abnegado, né? O doutor Amaury está sempre presente, tudo que é para defender os advogados, o doutor Amaury participa, e hoje ele está aqui para defender, além dos advogados, você, cidadão, que acompanha o nosso programa toda semana, na sexta-feira, às 10 horas da noite, e aguarda aí esse quadro para saber o que você tem de direito do cidadão. Um quadro de utilidade pública, uma prestação de serviços importante que a gente tem aqui. O doutor Amaury Ludovico está aqui conosco hoje, e o tema é saque aniversário do FGTS, que tá assim, as pessoas muitas vezes têm dúvida, não sabe como funciona, às vezes a pessoa está até passando dificuldade financeira e esquece que tem essa modalidade. O doutor Amaury está aqui para esclarecer as dúvidas para a gente. Doutor Amaury, mais uma vez, obrigado, prazer o senhor arrumar um tempinho aí para participar com o nosso telespectador aí e tá trazendo as novidades da advocacia, mas também os direitos do cidadão. Boa noite, Lucas, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui novamente nesse programa, participando das suas entrevistas, para que a gente possa esclarecer a população, no modo geral, quanto aos seus direitos. Hoje nós vamos falar aí de um direito muito importante, que é o saque aniversário do Fundo de Garantia, e esse saque ele acontece exatamente nesse momento importante. Ele começou agora no mês de outubro, né? Tem o mês de novembro e tem até o mês de dezembro aí para a pessoa poder sacar. Ela nada mais é do que uma das modalidades de poder utilizar do saque do Fundo de Garantia, uma parte dele. Então, muitas vezes a pessoa tem dúvida, quando que eu posso sacar o Fundo de Garantia? Será que é só quando houver a rescisão do contrato de trabalho? Então, exatamente esse é o tema que nós vamos abordar aqui nessa noite. Doutor Amaury, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador como que é essa modalidade, porque às vezes a pessoa tem até medo de mexer no fundo de garantia, achando que isso pode prejudicar no futuro. Mas, por exemplo, a pessoa hoje está passando, vamos dar um exemplo, algum problema financeiro, ainda mais com essa crise econômica, a pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, outras tiveram redução do salário. Como que ela pode requerer esse saque aniversário e como isso funciona? Antes disso, Lucas, para a gente falar do saque, é extremamente importante eu esclarecer o que vem a ser o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia ele é um benefício que ele é assegurado ao trabalhador brasileiro que tenha vínculo em regime de CLT. Então, é muito importante guardar esse conceito para poder entender. Então, a pessoa trabalhou por muito tempo e o empregador ele foi fazendo um depósito ali de 8% daquele salário.
Se a gente pegar o valor arrecadado no 8% todos os meses, nós vamos chegar em um salário a mais por ano. Então, a gente vai ver que, dependendo do número de anos, vai ser o número de salários que ele tem depositado com as suas devidas correções. Então, o fundo de garantia, ele é uma garantia pelo tempo trabalhado. Então, ele precisa ser muito bem trabalhado, deve-se ter uma disciplina nessa questão de saque, por quê? O saque aniversário ele vai acontecer exatamente na data prevista, né, do aniversário da pessoa, já iniciando agora no mês de outubro, e aquele saque, ele é um percentual, ele não é o valor total. O valor total ele só vai ocorrer quando existir aí uma rescisão do contrato de trabalho ou alguma das outras questões, como envolvimento aí de algumas doenças essas que nós podemos até citar lá do artigo 151 da Lei 8.213, por exemplo, uma tuberculose ativa, uma AIDS, principalmente nesse mês que nós estamos iniciando, que é o mês de novembro, que é dedicado aí ao câncer de próstata. Então, nós podemos trazer aqui a questão da neoplasia maligna, que também vai dar direito ao saque do fundo de garantia. Então, sempre ficar atento para poder ver qual que é a real necessidade de fazer esse saque. Esse saque ele vai ter algumas faixas, né, para a pessoa poder entender quando que ela pode sacar. E essas faixas, Lucas, por exemplo, se a pessoa tem depositado lá na conta dela R$500, o percentual que ela vai poder sacar vai ser de 50% desses R$500, sem uma parcela fixa. Então, saca lá os 250 e não tem mais o que sacar. Se ela tem de R$500 e 1 centavo até 1.000, o percentual ele é de 40%. Aí ele vai ter uma parcela fixa todo ano de R$50 para ir sacando. E assim vai subindo essa tabela. Por exemplo, quem está numa faixa aí de R$5.000, né? R$5.000 e 1, até R$10.000, por exemplo, o percentual que ela vai poder sacar é de 20% desse valor e uma parcela fixa de 650 que ela vai sacando todos os anos. Então, ela tem que ver onde que ela se encaixa nessa faixa para ver se é vantagem ela fazer essa opção ou não. Quando a gente fala nessa questão de vantagem, é porque é o seguinte, tem uma questão na legislação que eu acho que se levar para o judiciário, o entendimento vai ser outro. Mas se a pessoa fez a opção pelo saque aniversário e ela vier a ter uma rescisão do contrato de trabalho, ela não pode sacar o valor total depositado. Ela vai ter que esperar uma migração para que depois de 2 anos ela possa fazer esse saque. Então, extremamente ficar atenta a essa questão. Se efetivamente ela for utilizar esses valores, agora vamos levar para um lado da economia. Se ela for utilizar esse valor para pagar, por exemplo, o cartão de crédito, o cheque especial, aí às vezes é interessante ela utilizar esses valores. Se não for para isso, aí tem que repensar para que ela quer utilizar aqueles valores. Do contrário, é interessante deixar lá rendendo para que no futuro, quando houver uma rescisão do contrato de trabalho, ou quando acontecer uma aposentadoria ou um problema de saúde, ela vá lá e saque integralmente. Então, essa é a realidade. Doutor Amaury, é possível, por exemplo, a pessoa ela opta pelo saque aniversário, de repente ela recebeu esse ano, ela optou esse ano, se ela quiser desistir e voltar à normalidade, existe essa opção? Ou a partir do momento que ela opta pelo saque aniversário, ela vai ter que fazer isso direto? Ela vai fazer a opção, mas pela questão da migração, só depois de 2 anos, para ela poder ter esse direito garantido. Então tem que ficar muito atento nessa questão. Porque no primeiro momento aparece, você tem disponível o valor X, aí muita gente vai lá pelo aplicativo, faz a opção, mas ela precisa entender dessas questões que são extremamente importantes. Eu defendo que o fundo de garantia deve ser utilizado se a pessoa aposentou ou somente numa questão de emergência, porque é uma reserva. Então trabalhou 10 anos, 15 anos, 20 anos, não precisou, aí é aquela questão que quando chegar lá no futuro, ele vai poder utilizar aquele valor, exemplo, numa casa própria, numa troca de um carro, numa viagem dos sonhos. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Doutor Amaury, essa modalidade do saque FGTS é nova, né? Não havia isso antes, né? Foi criada agora recentemente. Ela, se eu não me engano, é o 2º ano dela. Eu não lembro de cabeça agora, mas não é coisa nova.
Agora, doutora Mauri, então, o senhor deixou aí algumas dicas importantes para o nosso telespectador hoje sobre o saque aniversário, que é vantajoso, no caso, né, só para a gente relembrar, para aquelas pessoas que às vezes estão com problemas com dívidas de cartão de crédito, com dívidas de cheque especial, como a taxa de juros, agora elas estão subindo, convém às vezes a pessoa fazer essa modalidade. Agora, existe também no mercado o adiantamento que alguns bancos estão fazendo, né? Como que funciona isso e o que o senhor avalia a respeito desse adiantamento que muitos bancos fazem aí e se isso vai soar como um empréstimo para a pessoa que opta nesse quesito? Então, esse adiantamento que tem alguns bancos fazendo, não são todos, é exatamente em cima desse valor que a pessoa vai poder sacar. Então, como existe aí esse aumento muito grande, por exemplo, do cheque especial, que está esse momento difícil da economia, às vezes é interessante fazer o saque porque os juros vão ser menores, né? Então vai utilizar esse valor, é como se fosse um consignado, para poder ir pagando esses valores. Por isso, às vezes é vantajoso fazer esse empréstimo. Do contrário, não. Então, por isso, sempre pensar aonde eu vou utilizar e para quê? Para que não incorra, porque todos esses empréstimos, ô Lucas, a gente sabe que é de longo prazo. Então, qualquer consignado que você faça é para 60 meses, é muito tempo que a pessoa fica utilizando aqueles valores. A gente vê a dificuldade nos aposentados, né, na grande luta para poder depois pagar esses valores que eles utilizaram no cheque, utilizaram no empréstimo consignado, porque eles tiveram juros mais baixos, mas o prazo é muito estendido. Então, ficar atento com relação à questão do prazo também. Bom, doutora Mauri, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, esclarecendo aí dúvidas dos nossos telespectadores. Hoje o tema foi saque aniversário e espero contar mais vezes aqui para a gente estar aí com o direito do cidadão, sempre levando informações importantes para toda a população. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar aqui dessa entrevista e dizer para aquelas pessoas, né, que às vezes estão com algum problema de saúde, procurar ver se aquela incapacidade que ela está naquele momento se encaixa nessa questão para poder utilizar o fundo de garantia também. Lembrando sempre que ele é uma reserva que deve ser utilizado em última instância, porque são muitos anos de trabalho e precisam efetivamente ter muito planejamento e muito cuidado com esses valores. Obrigado, doutora Mauri, pela presença, pela participação. Agradeço você de casa também, que acompanhou mais uma edição do Sul de Minas em Foco. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!